Você é aquele tipo de pessoa que fica com um problema na cabeça há um tempão. Ele não depende de você, mas ele tá lá, te dominando, tomando conta, sem te levar a lugar algum? Ou então você é aquele tipo de pessoa que sempre tem que fazer alguma coisa amanhã e por causa disso você não dorme hoje? Ou então você é aquela pessoa que tenta fazer tudo perfeito e acaba não fazendo nada? Meus queridos, a ansiedade define, não é? Nos vemos aqui. Esse vídeo é para você. Eu sou o Ale Poli. Eu sou a Anne Vaz. Nós somos o Projeto Fênix. A mãe que eu me tornei ajuda a resgatar a mulher que eu sou. A gente quer lembrar vocês, no final do vídeo vai ter um botãozinho redondinho para você se inscrever aqui no canal. Não esquece. E aí, como é que a gente fala de ansiedade, gente? Assim, lidar com ela, vencê-la, né? Dicas. O que mais vocês querem? A gente vai ter de tudo aqui hoje. Exatamente. O primeiro ponto é, como é que a gente identifica a ansiedade? Como saber que o que eu estou sentindo é ansiedade? Porque tem gente que sente enjoo, tem gente que sente frio no estômago, tem gente que fica sem fome, tem gente que quer comer até parede, gente que engorda e gente que emagrece. E você, como é que você sabe que isso tudo que você está sentindo não é sintoma de gravidez, não é doença, é ansiedade? É quando, gente, você está sempre pensando no minuto seguinte. Você não está focado aqui, você está no amanhã. E o amanhã, que normalmente é uma imaginação enorme, é uma criação de um evento que normalmente não acontece daquele jeito, acontece de uma maneira completamente diferente do que poderia ser se você tivesse parado para fazer o que tem que fazer. Exatamente. É aquela situação que você está sempre pensando, caramba, aquilo que eu fiz ontem, eu podia ter feito isso, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter respondido aquilo outro. Ou então, amanhã, meu Deus, amanhã eu tenho que isso, tenho que aquilo. Gente, o amanhã e o ontem, não há mais nada que a gente possa fazer sobre isso, ou ainda não há nada que possamos fazer. Mas e o hoje? O hoje depende da gente. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber na ansiedade é isso, é que a gente está focado ou no antes ou no depois, e não no agora. E aí acaba que a ansiedade paralisa a gente, né? São noites de sono que a gente perde, são por momentos que a gente deixa de viver, trabalhos feitos às pressas, tudo para a última hora, porque a gente está sendo regido por essa senhora. E aí, como é que a gente pode começar a resolver esse assunto? Bacana. Como, então, lidar com a sua ansiedade? Como resolver, como vencer a ansiedade? Dica número 1. Pratique atividades físicas. A gente sabe que você já ouviu isso, a gente sabe que certamente você já foi sócio da academia, sócio investidor, porque de fato malhar quem é que precisa, não é verdade? Porque a atividade física ajuda você a elevar a produção de serotonina, que é uma substância que está ligada à sensação de prazer. Então, é aquela história. Se fizer sentido para você o exercício físico, procura observar se você, quando faz exercício físico, não se sente bem. Aqueles minutos seguintes que você chegou, que você completou aquela caminhada, que você fez aquela... Exercício físico, gente, quando a gente fala, pode ser qualquer coisa. Pode ser nadar, pode ser caminhar, pode ser correr, pode ser fazer o yoga. Tem vários exercícios diferentes, tá? É o que funciona para você, que a gente sempre fala isso. Agora, isso é comprovado cientificamente. Então, assim, não tem como que a gente questionar, né? Então, gente, a gente lembrando da história da endorfina, que é a comprovação científica. Endorfina dá prazer, é muito bom. E uma coisa importante também do exercício é que por ele ser um movimento repetitivo, uma vez que você o transforma em hábito, então vamos lá, você está lá nadando na piscina, ida e volta, ida e volta, ida e volta. A sua mente, ela está ali podendo fluir. Então ela vai tender a se focar em coisas que você pode estar ali pensando com tranquilidade, como o Poli falou, é uma meditação guiada. Mas também é uma forma de você trabalhar o momento presente, de você começar a se focar nisso. E aí a gente vai para a nossa segunda dica, que é se foque no agora, se foque no presente. Então, como a gente falou, o futuro está amanhã, eu não posso mexer nele. O passado está ontem, eu também não posso, mas eu posso trabalhar o agora. E aí o exercício é uma primeira coisa que vai te ajudar a lidar com esse agora, viver o momento presente.
E aí você procurar ficar atento com isso, com você estar ali vivendo aquele momento. O que você está fazendo, o que você está curtindo. E uma coisa que você pode fazer no seu momento presente é ficar com quem você ama, porque é uma coisa que te ajuda a se sentir bem, ajuda a estimular o teu bem-estar, mas ao mesmo tempo também, porque é um momento bom, você se foca mais nele, então te ajuda a trabalhar essa ferramenta, certo? Automaticamente você vai estar mais relaxado e isso vai diminuir a ansiedade. Exatamente. A nossa terceira dica é uma terceira dica que eu considero bem bacana e bem gostosa. Dedique tempo para se cuidar. Gente, quem não gosta de se cuidar? Agora, quem realmente se cuida? Porque entre a gente gostar e a gente fazer, né, nem sempre a prática coincide, certo, Polly? Certíssimo. É você aprender exatamente a ouvir as suas necessidades. Às vezes, assim, é um momento em que você precisa parar e assim, não, vou ficar 15 minutos em silêncio, contemplando. Né? Tem gente que gosta de fazer isso. Tem outras pessoas gostam de repente, é um momento em que eu vou tomar um banho mais demorado, é um momento em que, de repente, eu vou dar uma volta de bicicleta, é um momento em que eu vou parar e vou ler alguma coisa. É se dedicar exclusivamente a você, esquecendo tudo o que está acontecendo em volta. Aí é a mesma coisa que a gente fala sempre, é o que funciona para você. De repente, você vai achar, é bom você, nesse momento que eu estou cuidando de mim, eu acho legal fazer uma massagem no cabelo, eu acho legal fazer uma máscara de beleza. Cada um tem o seu momento, né? Exatamente. Vou jogar videogame, vou ler um livro, vou ao cinema, não importa. Algo que seja bom para você. Isso ajuda muito, porque novamente a gente está trabalhando com bem-estar. Quando você se cuida, quando você olha por você, você está incentivando esse sentimento. Pode acreditar, essa terceira dica faz diferença. E a gente parte para a quarta dica, que é o quê? Experimenta controlar a sua respiração. E aí, por qual motivo, gente? Pensa quando você está tranquilo. Como é que você respira quando você está tranquilo? Pensa como você está no seu dia a dia, né? Vivendo o seu dia normalmente. A sua respiração costuma ser mais regulada, né? Mais solta. Quando você começa a ficar tenso, quando tem um momento de estresse, quando bate a ansiedade, como é que fica a sua respiração? Verdade. Só que aí tem uma maneira de você fazer uma brincadeira, uma pegadinha com o seu cérebro, que é o seguinte. Quando vem a ansiedade, como o Polly falou, a nossa respiração acelera, a gente fica, né, com aquela coisa sem fôlego. Aí o que você faz nessa hora? Você dá um comando a si mesmo para relaxar, para respirar fundo. E respira fundo algumas vezes. Na verdade, você está mandando um recado para o seu cérebro, porque ele diz assim, bom, aí, a Anne, ela está respirando fundo, ela está respirando calmamente, então ela está calma. Então eu vou me acalmar. Porque ele percebe que quem respira assim é quem está calmo. Então, se eu estou respirando assim, eu estou calmo. Então, essa respiração, olha o bem-estar, já está o outro usufruindo aí. Ela vai trazer isso diretamente para o seu cérebro. Então, você também pode usar a sua respiração como uma maneira de se acalmar. Ou seja, ao invés de você respirar acelerado, porque você está ansioso, você respira calmo na hora em que estiver ansioso para se ajudar a se acalmar. A gente vai colocar na descrição do vídeo para vocês aqui no YouTube, só vocês irem um pouquinho mais para baixo lá na descrição, o link de um texto bem interessante com algumas técnicas de respiração. Se você achar que esse tema soma para você, dá uma olhadinha lá, ok? Perfeito. E aí, como a gente pode ir para a quinta dica? A quinta dica é uma dica bacana, a gente poderia chamar ela de dica do copo meio cheio ou meio vazio, tá? A gente deu o nome de mude o enfoque sobre os seus desafios. O que a gente quer dizer com isso? Você pode encarar as situações da sua vida de várias maneiras, né? Você com certeza já ouviu falar essa história do copo cheio, meio cheio, meio vazio, enfim. Aí a gente pensa assim, mas o que nos faz encarar de uma forma A, B ou C? Perfil, maneira de viver, mas você também pode ter o controle sobre isso. É prática, é uma coisa que você tem que trabalhar dentro de você, mas você pode sim mudar a maneira como você está encarando uma situação. Então, um exemplo que a gente pode dar para vocês dessa situação é o seguinte: você vai ter uma reunião com um cliente, né? E aí é um cliente bacana, um cliente importante, e aí você começa a ficar mega nervoso, porque caramba, você vai ter uma reunião com o seu cliente. Ou você pode pensar, caramba, eu vou ter uma reunião com o meu cliente, eu posso usar essa reunião
para mostrar para ele aquele projeto novo que eu tenho, ou então para fortalecer o meu networking com ele, ou então eu posso simplesmente trazer para ele uma novidade que eu estou querendo levar um tempão e que eu ainda não encontrei. Ou seja, a mesma situação. É você que escolhe como que você vai encarar, certo? Certíssimo. E a gente acaba sendo levado para o próximo ponto, que é o quê? Aceita o que você não pode mudar. Sim. Se é uma coisa que você não tem controle, não é porque você está criando uma nova forma na sua cabeça, imaginando um novo conceito, que aquilo vai se alterar. Então, respira fundo, olha para frente e vai assim, qual é o próximo passo que eu posso ter para não acontecer de novo, de repente, uma situação, um desafio que não foi tão legal, mas que eu possa ir para frente. Bola para frente, gente. Não adianta ficar remoendo o que já aconteceu, porque o que já aconteceu não adianta. Não existe botão rewind na vida que você vai voltar 2 horas antes e voltar todo o processo novamente. Então, não tem porque ficar remoendo uma coisa que você não pode mudar. Exatamente. Não é por conformismo, é por uma noção de realidade. Se não há o que eu fazer sobre aquilo, porque já passou, porque já foi, ou porque não depende de mim, eu não vou ganhar nada em me estressar sobre aquilo. Então, a gente trouxe até para vocês, algumas pessoas chamam de oração da serenidade, algumas outras pessoas leem como uma frase. Eu vou ler como veio para a gente, mas você usa da maneira que você achar que para você isso funciona, tá? Se for como oração, se for como frase, mas é uma frase que ajuda bastante, que diz assim: que eu tenha a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Leva isso para você, porque, aliás, levaremos todos. E exatamente isso é o quê? Exatamente, é escolher como você vai lidar com os fatos. Exatamente. E aí a gente chega à nossa dica número 7, que é seja coerente. O que a gente quer dizer com isso? Procura praticar o que você fala. Procura transformar em ações aquilo que você prega, porque isso te ajuda também a não estar criando uma situação de ansiedade. Procurar um equilíbrio entre o que você quer e o que você faz, e o que você pode fazer. Porque se você é coerente com as suas escolhas, você também está trazendo para você uma coisa de maior sintonia, uma identidade maior. Agora, se você é aquela pessoa que fala muito, mas faz pouco, talvez você esteja se abrindo para a ansiedade. É um bom momento para você pensar sobre isso. E aí, se você faz um monte de coisa, qual é a melhor coisa para você evitar a ansiedade? Se organize. Essa é a dica 8. Isso. Porque assim, você precisa, se você tem várias tarefas para fazer durante o dia, a probabilidade de você se enrolar todo e começar a criar um vulcão no meio da história e a ansiedade explodir ali é muito grande. Então organiza as coisas. O mínimo que você conseguir organizar já vai ajudar para você respirar em paz. Então, vê o que vai funcionar para você. É uma agenda de papel? Vai lá e faz. É um diário de bordo? Vai lá e faz. É um aplicativo que, de repente, pode te ajudar a organizar aquele dia? Vai lá e faz. É o que funcionar para você, mas organiza. Se dê prazos. Se coloque as tarefas de uma maneira que você consiga priorizar o que é realmente importante, o que vai vencer, de repente, numa uma data mais próxima, e você conseguir, dessa forma, organizar a sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês que acontecia muito comigo, tá? Eu sou uma pessoa que, por origem, eu era desorganizada. Eu era aquela pessoa que botava as coisas cada hora num canto. E eu ficava extremamente angustiada quando eu precisava de uma coisa e não achava. Então, o que acontece? Eu me tornei a pessoa mais organizada do mundo? Não. Esse não é o meu mapa, não é o meu perfil. Mas eu aprendi a guardar as coisas sempre nos mesmos lugares. Então, eu consigo hoje ter um mínimo de organização nas minhas coisas e eu consigo saber aonde está o que eu quero. E eu vou dizer a vocês, se vocês passarem pelo que eu passei várias vezes, de procurar aquele documento crucial e não achar, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Porque nessa hora, gente, sua frio, taquicardia, olha, é uma coisa complexa. E hoje em dia eu não tenho mais isso. Por quê? Porque eu realmente aprendi a guardar as coisas sempre nos mesmos lugares. Então, é uma forma que você tem. Organize a sua vida, porque com certeza você vai perder muito menos tempo procurando coisas perdidas, e aí você pode investir esse tempo em algumas das dicas que a gente já falou, fazer exercício, poder curtir mais você mesmo, curtir quem você ama, e assim a gente vai. Isso vai nos levar para uma outra dica importante e que o Poli vai contar para vocês. Dica número 9. Gente, não vamos ser vítimas do perfeccionismo, que é aquela coisa inalcançável que você está sempre perseguindo
e que acaba te sufocando, porque não existe ninguém perfeito, gente. A gente cansa de falar isso aqui, né? Nós não somos robôs, somos todos seres humanos e a gente tem falhas, tudo isso. Então, não tem como você perseguir isso dessa forma. Então, assim, até na história, não adianta ficar se culpando por uma coisa que não aconteceu exatamente como você milimetricamente colocou para acontecer, que você vai ficar remoendo aquele fato e nunca vai chegar à perfeição. É. Eu escutei isso, inclusive da minha coach, né, coach? Não, mas é Várias verdade. vezes. É verdade, gente. Se você pensar bem, por exemplo, na maternidade, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha planos exatos de como tudo seria, né? Que minha filha ia nascer desse jeito A, que eu ia amamentar do jeito B, que depois ela ia ser uma criança C, Y, Z. Eu sabia o alfabeto todo de itens que ela ia fazer. Eu só esqueci de levar em consideração que a tarefa que eu estava me propondo de ser a mãe perfeita, além de inalcançável, é extremamente cruel, porque é impossível. E é uma coisa que eu estou considerando que eu estou criando um robô, e eu não estou, como o Polly falou, estou criando uma pessoa. E aí, quando as coisas começam a não sair como aquele jeito perfeito que você imaginou, aí você começa a se questionar, você começa a se angustiar. É a questão, por exemplo, do parto. Muita gente, eu quero o parto A ou o parto B. Gente, o parto é o parto que funciona, que você fica bem, que seu filho fica bem. Esse é o melhor que há. Mesma coisa para a amamentação. Ela tem que funcionar e tem que ser boa, prazerosa, saudável para você e para o seu bebê. Então, sem estresse, busca ajuda se precisar, mas sem angústia. Não dá para ser perfeito, dá para ser bom. Então, às vezes a gente, na busca do perfeito, deixa de fazer o bom. Não seja uma vítima disso. Comece a entender que você pode fazer hoje o bom e melhorar sempre um pouquinho mais. E a gente tem que lembrar que a gente fica olhando essas mídias, olhando a rede social dos outros, olhando a casa do vizinho, e sempre acha que todo mundo é perfeito. Porque ninguém vai ficar colocando na janela, gente, postando no Face, postando no Instagram as coisas feias da vida. Então, todo mundo tem problema, todo mundo vai passar por alguma dificuldade, todo mundo assim, tem alguma coisa para ser resolvida. Então, não foca nisso. Foca no que você pode dar de melhor de você. E aí a gente entra num ponto importante, que é não confundir perfeccionismo com o que você pode dar o seu melhor. Exatamente. Existe uma diferença grande. Não é você perseguir aquilo que é perfeito, que é 100%, não tem falhas. Não existe isso. Mas você pode, sim, alcançar o seu melhor. Para isso, ok. Mas não vamos confundir uma coisa com a outra. Exatamente. Aprimoramento é uma coisa, perfeccionismo é outra, ok?